confiai, pelejar pela vossa direita, larga é a porta que leva a perdição, mas apertado é a porta que leva para a salvação. Nós estudamos essa lição já. E hoje vamos conhecer, né? Aprender, nós já sabemos, mas vamos aprender mais um pouco sobre três inimigos que surgem diante de nós durante a nossa caminhada. E o textual da lição está dizendo assim: se vivemos no Espírito, nós devemos também do Espírito. Não sejamos corruptores de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. A verdade prática diz: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Vamos já dar nome ao nosso inimigo que temos na caminhada da fé, na caminhada para o céu. E os três são o diabo, a carne e o mundo. Então, três inimigos não combatem ferozmente, né? Para desviar do caminho, para desviar da caminhada correta. Mas a Bíblia diz assim que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então o cristão, ele não deve temer ao diabo, não deve temer ao mundo, e ele deve controlar a carne, controlar a sua carne. Eu estava meditando e Deus me deu esse entendimento, né? De que o diabo e o mundo, você se defende, né? Se defende, porque nós vamos ver a introdução e eles estão fora, né? São filhos externos. Mas a carne você controla. A carne você não já está dentro de nós, né? Então, desejos, as vontades vão brotar em nosso coração. A gente tem que controlar esse desejo, essa vontade, que vai tentando nos afastar da caminhada para o céu. Vamos entrar na introdução. Vamos ler já. Diz assim: a jornada da vida cristã, nos deparamos com um perigo que ameaça a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. E a carne, porém, está no lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição estudaremos esses três inimigos. A jornada da vida cristã é o que eu falei, né? O diabo e o mundo, eles estão lá fora, né? Ele vem de fora, né? Está dentro, querer entrar. E existe aqui, irmão, uma palavra que é muito importante para o cristão compreender, que é a palavra legalidade. Quando se dá legalidade ao inimigo, às coisas do mundo, aí ele trabalha, né, na vida do cristão. Mas quando não se dá legalidade, aí não tem como entrar, porque ele quer achar uma brecha, né? Tudo que ele quer é uma brechinha para tentar e fazer a sua vontade, né? Mas nós que somos cristãos não damos legalidade.
que é legalidade? A legalidade é você, muitas vezes a gente foi liberto de um vício, né? Mas a gente fica flertando com aquilo, né? A Bíblia diz assim: bem-aventurado o Salmo 1, né? O varão que não segue com o seu vício, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Se você era uma pessoa, então, que vivia falando palavra todo, envolvido com muitos amigos para balada, para outros lugares, quando você aceita a Cristo, é necessário que você venha se desfazer, né, desses costumes. Não que você não vai ter a Cristo, mas aquilo que você falava, que você fazia junto com ele, não vai fazer mais. Mas tem pessoas que aceitam, né, e continuam lá, querer praticar as mesmas coisas que às vezes se assentam para escutar o que aquele povo quer para dizer. Não, se não querem ouvir a palavra, se não querem falar de coisas saudáveis, você tem que fazer é se afastar. Porque a Bíblia diz que as más conversações, né, o que vai acontecer ali, o mais fácil acontecer é ele que com medo de você ganhar, porque eles são muitos, se você ficar dando legalidade para ele falar, né, ele vai conseguir te levar. Você fala, não quer escutar, dá um tempo, né? Vai fazer outra coisa. Então isso é da legalidade. Então, você foi liberto daquilo ali, mas você está sempre lá, né? Aí sempre lá vai dar legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. A mesma coisa que você se libertou de um vício, né? Mas você não sai do bar, de na casa, não sai de frente do bar. Às vezes tem pessoas que não podem nem evangelizar no bar, porque eu já vi pessoas falar isso, a vontade de pessoas, de fumar, de pessoas que se tratam. Então, para não dar legalidade, para o inimigo trabalhar, prefere se afastar, vai estudar, vai orar, vai estudar, tá? Um dia, você fortalecer esse seguro, você vai. Também se mostrar legalidade no tempo, então essa palavra, irmão, ela não pode, né? A pessoa não pode praticar, porque ali é a fé que não dá para o inimigo e para o mundo. A primeira coisa que o mundo vai dizer, você está ali no meio, você é crente, não é crente, está aí, já vai começar a te acusar. Então, é complicado, você tem que ter atenção, você tem que vigiar nessa área para que a gente não tenha caído em tentação. Então, a introdução ela já apresenta também os três inimigos e ela já dá uma característica, já define qual a função, né? Aonde vive, aonde está cada localidade, da onde estão esses inimigos. Dois estão lá fora, eles só ainda são ser perseguidos, mas um está aqui dentro. Está aqui dentro, isso eu acho que é o mais, mas também você controlando esse que está aqui dentro, aí não tem como ir fora em casa. Pode ser jogado no o primeiro ponto da lição vai falar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então esse é o primeiro inimigo que nós temos. Teologia liberal, né? Ela nega a existência desse ser maligno. O que é a teologia liberal? A teologia liberal abrange todos esses movimentos, né? Que surgem aí, feminismo, igreja exclusiva, essas coisas, né? Essa teologia que vem para destruir os princípios, né, de Deus, de família, de igreja, de família, de nação, né? O objetivo dele é destruir esses princípios, essa destruição estabelecida por Deus, para que eles tenham liberdade de fazer tudo que eles querem. Aí eles negam a existência do diabo.
diabo é uma figura que era mitológica, né? Que em teólogos, né? Teologia que diz que o Novo Testamento deu muita ênfase à figura do diabo, né? Trouxe ele como figura da mitologia grega para ter uma representação do mal, mas ele não é uma representação, ele é o chefe, ele é uma pessoa maléfica, é espiritual e é chefe dos demônios, né? Nós sabemos muito bem a história de onde ele veio, de onde ele surgiu. Vamos ver aqui o primeiro ponto. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas aqui em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel, Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo com cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho em que Jesus menciona em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Tem o versículo aqui, né, Mateus 13, o verso 39, Lucas 11 e o verso 18. Vamos ver isso aqui em Lucas 11, 18. Onde Jesus ele atesta, né, a existência desse ser maligno. Lucas capítulo 11. Também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino. Então está falando aqui daquela passagem que o judeu, né, acusa Jesus de expulsar os demônios pelo Beelzebub, né? Jesus responde para ele: Satanás está dividido, seu reino está dividido com subsidiar o seu reino, né? E um reino dividido ele não tem como prosperar. Então Jesus está testando, né? E ele existe. E a gente tem que entender aqui que Jesus está confirmando, né? Que ele é uma pessoa mal, né? Que controla, não controla o mal, ele é o chefe dos demônios aqui, trabalha através da natureza humana, através das vontades violentas do homem, para que o homem cometa todo tipo de pecado, maldade, para que assim a função maior dele é nos afastar da função material. Maior é o objetivo do diabo, é nos afastar desse diabo, para que nós não precisamos que não acredita que ele trabalha talvez na igreja para semear, vai esquecer, irmão, porque ele não só acerta, o diabo viu que ali a fraqueza do irmão é perigoso. Eu vejo o irmão que ele não pode escutar nada. Não pode escutar nada, você não pode nem olhar de forma diferente para ele, que já acha que aconteceu alguma coisa, que acha que tem que se sentar lá e não fazer mais nada. Ficar em casa, porque não pode fazer nem muitos não gostavam de Jesus. Muitos não gostavam de Jesus, mas mesmo assim ele não desistiu. Mas tem irmãos que não olham para isso. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé,
ele O psicologia. prevendo, né, os perigosos, o rosto que ele pessoa. Essa casa tá ali. Ela tá com o narizinho. Tem essa casa tá ali. A gente vai sair pra junto. Você papel. Esse daqui é o Tinha possível. utilizou naquela época, na sua e o que está preparado para nós no céu é maior, né, do que qualquer afronta. A gente tem que ter isso em mente, né, que se a afronta não vier nos parar, o que nós vamos perder é muito maior do que vamos ganhar se ficarmos com isso. Nós vamos perder, então é incomparável. Então, quando você tem esse entendimento, essa visão, não há nada que possa te parar, não há nada que possa te esquecer. Às vezes você olha para quem está aqui também, às vezes a gente mira bem, mas não sabe o que o irmão passou para estar aqui. Muitas vezes foi afrontado. Muitas vezes teve que ficar lá e voltar alguma tentação ali que alguém, às vezes, já afrontou, tentou fazer você parar. Mas a gente vê as pessoas na liderança e a gente diz assim, pensa, não, supermente, às vezes eu vou estar aqui pela força que Deus deu mesmo. Eu que já passou e você vou contar, irmão. Pela influência, porque eu já escutei que era para se eu fosse levar em conta, eu estaria já no mundo, mas visando o que está, quem fez, quem morreu comigo, quem me salvou, é maior do que toda a fonte, toda a calúnia, que alguém levantar ali contra a minha pessoa. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, Jesus, no primeiro ponto aqui, né, pela testa, ele diz assim que ele menciona, né? Ele menciona no seu ministério essa figura de água 29 vezes, né? Atestando que ele existe. Então, isso dos dias aí, irmão, hoje não é difícil alguém chegar para você e querer trazer uma implicação e dizer que o diabo não existe, né? Querer fazer você acreditar que ele é só uma figura representativa de tudo, de todo mal. Existe teólogos, o diabo está usando teólogos, pessoas pós-graduadas em teologia para desviar bem, né? Com as suas explicações. Quando você não tem uma base sólida, você é persuadido, né? Paulo diz assim, orar, né? Para que ninguém cuidar, né? Vigiar para que ninguém faça presa. O que é fazer presa? É prender uma fera? Não. É prender sua mente. Porque você vai. As pessoas daquela cidade que emprega teologia da prosperidade. Vai tentar explicar a Bíblia de maneira para mulher começa com essa pessoa. As pessoas não vão querer entender, porque a mente deles está cativa naquela doutrina, daqueles pastores que vai tentar pegar uma pessoa da igreja exclusiva e tentar explicar para eles. A mente deles está cativa, eles foram meio presa, a questão presa pela mente. Paulo está falando ali, para que ninguém faça presa. Tá chorando, tá o olho, tá. Aí ele tá melhor, tá levando lá. Aí, dissuadir aquilo para que você tenha lugar. Então, a lição está vindo aqui, para nos alertar sobre esse inimigo. Jesus, 29 passagens, Jesus atesta a existência dele. Então, para não deixar dúvida, né? Que ele é uma pessoa espiritual e que
E ele diz que ele tem poder Tá calor lá, do né? mal. Né? Só que quem está conosco é maior. A nossa nós somos bem-aventurados porque temos um Deus maior que ainda que ele tenha um certo poder dele é limitado. Não é todo o poder que Deus tem. Ele só faz aquilo que Deus permite. Né? Eu vi um comentário de um dos pais da igreja, ele falou assim, o diabo ele é o cão, a coleira de Deus. O diabo é um cão, é um cachorro, né? A coleira de Deus. Então é onde Deus permite a joga dá para a gente receber essa visão. Ele pediu a Deus para mexer na vida de Jó, para fazer o que ele queria. Deus falou só até um certo ponto, não mexe na vida dele. Então ele deu essa figura para que nós entendemos como que Deus é que está no controle. O cão ali na coleira não é você que controla. Só vai até onde você quer. Então ele trouxe essa ilustração para que nós entendemos. Mas ele tem poder sobre aqueles que não têm compromisso com Deus. Né? Porque fica impossibilitado de Deus justificar, de Jesus justificar uma pessoa que não quer se arrepender. Ele até justifica, mas tem que haver o arrependimento. Então, está atestado por Jesus e Satanás existe essas ideologias, ela não pode sobressair sobre esse entendimento bíblico, né? Você não pode acreditar, porque se alguém chegar querendo falar sobre isso, você já vai na pessoa de Jesus. Jesus atestou que ele disse isso mesmo, né? Para dizer quem é você, para dizer que ele não existe. Agora se ligar no aqui tem agora, segundo ponto, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Vamos ver Ezequiel 28, versículos 12 a 14. Ezequiel 28. É bom que não abra a Bíblia para nós termos. Está lá detalhando, como ele era. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ao versículo 14. Levanta uma manifestação sobre os reis de Tiro, e dizer-lhes assim diz o Senhor Jeová: tu és o opressor da Egito, cheio de sabedoria e perfeito como estavam no Éden, daqui teu, toda a pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda, e o ouro, e a obra dos teus tambores, e os teus títulos estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o livro ungido para proteger e estabelecer o monte santo de Deus, que estava no meio das pedras criadas e andavam. Versículo 3 aí.
coração e também como criação de Deus. E aí, entendeu? Estava com ele, já no Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o pálido, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus títulos que estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Aí, toda teologia que afirma que ele não foi inspirado, e ele foi inventado na teologia grega, é quebrada nesse princípio também, onde ele estava. Ele estava no Éden, no jardim de Deus, existe uma teologia, não poder a fundo sobre isso, mas falam-se que existia dois Éden. Existia esse Éden que ele fala aqui, o jardim de Deus lá no céu. E se o Éden que Adão e Eva estavam era na terra. Isso a gente tem que buscar depois. Mas o que diz aqui é que ele estava no Éden, ele estava no jardim de Deus. Toda pedra, e ele descreve como ele é, como ele era perfeito, um exemplo de perfeição. Teólogo diz que Deus ia criar uma coisa, criava para ele, que era um ser perfeito, e Deus assim diz os teólogos, Deus se alegrava, perfeito, como ele era perfeito, como ele era bonito. Então, ele é uma criatura de Deus. Olhando, nunca tinha ouvido falar sobre esse evangelho, mas olhando o texto, olhando o texto, dá para ter mais ou menos um pouco disso aí, porque quando ele vai enganar Eva e Adão, ele já não está mais com a formosura que tinha, porque ele vê como ele vai de nossa frente, Deus é quem. Eu ouvi, mas eu não estava estudando a coisa mais e ele comentou sobre isso, Depois eu ouvi mais a fundo, explicar mais, e eu trago aqui para ter uma oportunidade de nós falando de irmão. Mas era no jardim, e ele disse que ele estava ali para guardar, estava ali para guardar aquele jardim. Então, lá em Judas, no versículo 9, Judas tem um capítulo, em Judas 9, como ele pertencia a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do povo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Claro, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, Lá em Coríntios, capítulo 4, para ele estar lá. O Deus desse século pegou o entendimento dos mulheres, versículo Coríntios 4, 24. Ele é considerado também como Deus desse século. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho
glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então ele tem o poder na vida dele, não obedece a Deus, controlar, né? Tem como que ele usa. Ele pode usar teólogos, pessoas estudadas para pregar, para levar as pessoas para um caminho simples da nossa caminhada para o céu. Né? Porque, irmão, eu me lembro quando eu não era evangélico, né? E eu tomei uma decisão, e me mesmo assim eu disse, eu vou mudar a minha vida. Querer que era os filhos já trabalhando, eu disse, eu vou ter que tomar uma atitude. Só que nesse momento assim que eu estava decidido a procurar algo mais pensado naquela vida, surgiu um rapaz que falou para mim assim, ele era meu filho, mas enquanto eu não tinha falado nada, eu tinha falado que era da eu estava no futebol e aí me convidou, né? E disse assim, vamos lá, a reunião lá é segunda-feira. Só que foi na sexta-feira, eu falei para ele, tá bom, na sexta-feira eu tive um sonho. Eu vi uma placa, irmão, assim, Assembleia de Deus, um sonho, estava caminhando com um caso, eu vi a Assembleia de Deus. Tinha uma igreja lá no meu bairro, eu nunca tinha visto a igreja. Você vê, tanto que eu era desligado. Aí, meu irmão, quando foi no sábado, disse assim, ó, vai ter um culto de jovem aí, que eu estava no show de novo, aí o meu irmão tinha quando ele dormiu, aí falei, segundo eu vou para lá o rapaz, né, meu pai, então eu vou para a segunda. Bom, chegou lá, fui na frente da igreja, eu lembrei do sonho, parece que é assim do sonho. Eu vi a imagem da igreja assim, eu olhei assim, aí entrei, também normal, entrei, fui lá, eu acho que é melhor do meu quarto, eu estava fechando a porta. Eu não queria ir, quando eu fui, o ponto é atrás. Aí depois desse dia para cá, irmão, para não tudo, para não saber, tive a decisão. O que eu quero falar com o irmão aqui, me digo que se eu não tivesse feito, se eu não tivesse me revelado, me levado na frente do meu, eu estava preso naquela doutrina e para sair é difícil, para sair é complicado. Só como Paulo disse, orai, vigiai para que ninguém nos faça presa, né? Então ele trabalha, irmão, ele cega, né? Como diz aqui, ele cegou o entendimento desse povo. A gente fala do inferno, mas sabemos que outra doutrina, né? Se você for olhar,
a tradução Novo Mundo, né, que é a do Jeová, ela é super adequada para a contexto dele. Eles traduziram a Bíblia, adequando cada ponto que eles escrevem, não fizeram assim. Vamos criar uma igreja de acordo com a Bíblia. Vamos criar a igreja, aí eles criaram a Bíblia de acordo com eles. Adequaram a Bíblia a um código diferente. Mas isso é o que? Por causa do que? Da cegueira. Não resplandeça, para que não resplandeça a luz, né? Que não sou cegueira sobre os seus olhos, para que não resplandeça a luz, né? Da glória de Deus. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Né? 2 Coríntios 11:3. 11:3, mais tem que temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos. Temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, ele está falando aqui que ele pode corromper, é aquilo que eu falei, né? As malconversações, os costumes, né? Ele tem inteligência, né? Isso é algo muito perigoso, né? É algo muito perigoso para o tempo. Tem gente que subestima, né? Tem gente, irmão, que subestima o que digo. Ah, que vai acontecer nada, eu vou postar um olho. sou esperto, eu vou Titia, não? Titia? Não? Eu estou mais esperto que ele, não. Se não tiver o Espírito Santo, ele engana, né? Se não tiver o Espírito Santo, a sabedoria humana não pode vencer. Eu digo aqui que ele é um ser inteligente. Eu penso que ele trabalha assim, mostrando a sua cara. Ele vem com um engano, está vendo vantagem, às vezes está vendo até vantagem para a nossa vida. Mas, aqui no versículo 14, 12, há caminho que parece bom aos olhos do homem, mas o fim dele é caminho de morte. Às vezes nós estamos entrando por um caminho que está sendo só alegria, só comemorações, né? É só riqueza, é só coisa boa. E a gente, às vezes, quando não tem o Espírito Santo, nós estamos vendo que o inimigo está trabalhando, né? Durante o mim ali, durante a minha, para que lá na frente, irmão, nós levamos uma queda. Eu lembro de um casal que era muito rico. Eles eram ricos, né? E eles começaram a convidar a gente para fazer culto na sua casa. E ali era tudo que você queria naquela casa tinha. Mas o rapaz, ele começou a convidar a igreja e o irmão levava, né? Fazia culto lá. E ele dava aquelas festas boas. Só que o rapaz já tinha um histórico assim de traição, de cair as pessoas, mas
na frente, irmão. Aí saiu, comentário, irmão. Saiu assim, saiu a minha esposa com a jovem, estava naquele reunião. Então, eu vi que ali, irmão, pelo jeito que ele tratava, a escola tratava as pessoas que estão na festa. Eu me afastei daquilo, aí a jovem, que estava numa situação meio precária, mesmo, que aquele desejo, de ver as coisas, o cara era rico. Aí foi o seu, não desviou. Então ele começou já a trabalhar no começo ali. E aquela era muito bom. Eu tenho que ir mais, porque eu sempre fui com o pé atrás. Eu vi ali que trabalhava com grandes inimigos, mas as pessoas às vezes não querem enxergar, irmão. Às vezes não querem enxergar. Mas de praia, tudo que eles estão pagando, eles iam para a praia, para violão, para tocar na praia. Eu não quero isso, eu quero vocês se converterem verdadeiramente em Senhor. Tem que ir com a gente na vida, tem que ir para a rua, tem que pode entrar aqui falando. Então eu vi ali trabalhar e acabou acontecendo. Também quando eu estava mais naquela reunião onde estava em outro sentido, em outra evangelização, eu ensinava da palavra do Senhor. Então, ele é inteligente, ele trabalha no meio de coisas que você nem imagina. E a gente nem imagina. A gente, às vezes pensa assim, não está tudo certo. O bom é bênção, o irmão aí, realmente com certeza de verdade, mas às vezes ele vai desviar. Então, ele tem inteligência, irmão, para persuadir, para enganar. Tem rádio, no versículo lá, em Apocalipse 17, 12, 17, fala do senhor, a mulher, que é o dragão, o senhor foi perseguir, aprovando aqui que ele tem raiva, tem desejo, Lucas 22, 31, vamos ver esse versículo. Lucas 22.
para despertar presente-se do laço do diabo e ver a vontade dele, eles estão presos. Tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos, né? Então, imunidade, né? Também imunidade própria, né? Paulo está falando aqui embora, né? Vamos ver o versículo. Instruído com mansidão, porque resistem a ver, porventura Deus me dará arrependimento para conhecer a verdade, né? Aí ele vai tornar a se lá, instruir de modo a excluir as pessoas que estão presas no laço do inimigo pela vontade do inimigo, né? Ele tem vontade própria, né? Paulo dá esse conselho a Timóteo, a instruir essas pessoas que estão aí aprisionadas, né, pelo laço do inimigo, para que eles tornem a se desprender e venha, né, conhecer a verdade, conhecer a vontade de Deus, né? Porque pela vontade do diabo eles estão presos pelo seu laço. Então ele tem vontade própria. Lá no Isaías, no verso 14, ele queria subir aos céus, né, e ser semelhante ao Altíssimo. Da vontade própria. No verso 3 e no verso 14. E tu dizer no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu tronco e no monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Irei acima das mãos altas, das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então é mais uma vontade dele, a própria vontade. Tem inteligência, tem raiva, tem desejo, tem vontade própria. Então, ele falou, aí Isaías, né, para falar Isaías, falando, não Deus. E ele diz, né? E o trono será ser mais alto, né? Ser mais alto. Ser semelhante, né? Ao nosso Deus. Então ele a vontade dele é totalmente acertada dele, ele ter inspirado, né, a sua posição no céu, porque ele queria ser igual a Deus, porque Deus só tem um todo poderoso, só é bom para você. E a gente vai no Apocalipse, ele vê que Jesus, né? Jesus está me vencer, farei sentar no meu trono, assim como eu venci os presentes do meu Pai. Aí você vê aqui um desejo dele, né? Ele tem um trono acima, o trono de Deus, e semelhante a Deus. Aí quando Jesus fala isso para mim e para você, o que é que ele vai ter de nós? Raiva. Eu desejei isso para mim e não consegui. Deus não deixou. Agora, seres humanos, né? Pecadores, né? Então, sentar no trono, nós temos a promessa, por isso que ele vai lutar até o último instante para você não entrar, não sentar lá, né? Não vamos sentar no trono por desejo, né? Por assim, eu vou querer sentar, eu vou sentar, como ele queria, não. Mas vamos sentar, porque Jesus nos prometeu, e é Ele que vai nos levar, não por usurpação do plano de Deus, mas
identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se às suas sagazes e astúcias. Está lá em Gênesis 3 e 1. Apocalipse 12 e 9. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1, Efésios 4, 27. Maligno, revela o seu caráter. 1 João 5, 18, 19. Dragão vermelho revela sua ferocidade. Apocalipse 12, 3, 7, 9 e 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos 3, Atos 5, 3, 1 Coríntios 7, 5. Enganador, né? Apocalipse 12, 9 também. Beelzebub, chefe do demônio. Lucas 11, 15, Pedgal, pessoa má, sem valor. Para Luís 19, 2, 1 Samuel 32, Coríntios 6, 15, esses versículos aqui estão mostrando essa qualidade, né? Esses nomes que aparecem na Escritura. Esses nomes revelam uma natureza cruel, né? Reversa e destruidora do nosso inimigo. Então, você vê o caráter, né? Uma natureza destruidora. Ele tem um pilar da sua doutrina, três pilares, né? Que é matar, roubar e destruir. Deus falou que Deus vai roubar, matar e destruir. Essa é as três funções dele. Tudo que ele quer é roubar. Né? Roubar o quê? Roubar a nossa coroa, a nossa fé. Roubar tudo que nós temos. Né? Se nos matar, destruir, por que não? Porque hoje tem tanta guerra. Paulo diz assim: nos últimos tempos terá homens, né, que dará ouvido à doutrina de demônio. Qual é a doutrina do demônio? A doutrina de Satanás. Matar, roubar e destruir. Esse é o pilar, esse pilar da sua doutrina. Tem outra coisa a não ser isso. Afinal, o que ele quer fazer com o homem, com o mundo, é matar, roubar e destruir. Por que os homens fazem guerra? Porque eles não foram ensinados na doutrina de Cristo. Às vezes até aprenderam, mas não praticam, mas deram ouvido à doutrina do demônio. Tem que uma guerra causa morte, destruição do povo. Se a gente for olhar o contexto da guerra, o que a Rússia quer? Quer roubar o território do país, quer matar as pessoas. E para que isso aconteça, eles fazem que destrói. Isso aí está escrito a doutrina do diabo. A vontade dele é isso, né? O mundo vive em guerra para que você tenha o seu bem roubado, a sua vida tirada e o fim tenha a destruição. Vamos entrar no segundo ponto aqui, o segundo inimigo do cristão, a carne. Né? Conceito bíblico de carne. Há quatro definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, tecido muscular do corpo humano.
dos animais. Né? Está lá em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 21. Né? Isso aqui é que fala de que Deus, né, foi criar a mulher, né? Deus sobre Adão um pouco profundo, pegou ali uma das suas costelas, né? E ali criou, né? Aqui está falando, irmão, da carne, né? Muscular do corpo humano, né? Versículo. Corpo humano inteiro, né? Êxodo 4 e 7. Segunda definição. Esse livro que a gente não vai ver porque sabe que é naquela hora que Deus traz um sono sobre Adão e ali cria a mulher. Mas Êxodo, capítulo 4, versículo 7, vou mostrar para vocês. Corpo inteiro. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio, e tornou a colocar a sua mão no teu seio. Depois tirou e o seu seio, e viu que se tornou como a sua carne. Né? Aqui está falando, irmão, o sinal que Deus deu, né, para Moisés, para ir ao faraó, né? Ele coloca a mão ali e a sua mão fica leprosa, né? Depois ele manda colocar depois de novo e ali fica com sarada. Aqui, irmão, está falando da carne, né, com o corpo inteiro. Terceira definição: o ser humano segundo a sua fragilidade. Né? Fragilidade e mortalidade. Salmo 78, versículo 39. A definição 4 é essa que nós queremos estudar, a natureza humana pecaminosa. Está lá em Gálatas 5, versículo 19, né? Também no 6, versículo 8. Gálatas 5, chegando ali onde fala sobre o Espírito. 5:19. Porque as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Né? Aqui está falando, irmão, não o corpo físico, né? Não aquele corpo em que Deus criou a sua costela, né, de Adão, não daquele corpo que Moisés, né, colocou a sua mão ali por leprosa, também não da fragilidade mortal do homem, né, mortalidade, fragilidade do homem, mas está falando da natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra da carne, habita a expressão consciência da carne tem grande relevância, né?
de João, versículo 2, capítulo 2, versículo 16, quando o apóstolo João usa o termo, ele se refere à santificação carnal em toda a sua dimensões, glutonaria, sexualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral nenhum, nem o contexto em que a busca pelo prazer individual cita a tendência é o egoísmo em grau elevado. Então, a carne, irmão, que ele está falando aqui, é essa natureza, né? Busca 24 horas pelo próprio prazer, pelo próprio bem-estar, e não há assim não há ele busca, irmão, a carne ela busca pelo satisfazer, e ela não quer obedecer leis, né? Obedecer ordens. Quem é adepto dessa doutrina, ele não obedece ordem, ele quer uma vida, uma sociedade onde o ser humano, né, cada um seja feliz da maneira que acha que tem que ser, suas próprias leis, sua própria vontade, seus próprios desejos. O coração, o nosso coração, ele é uma fábrica de desejos, de vontade, certo? É como a mulher vai gerar um filho, o filho está dentro, né? Está na sua barriga, mas ele vai nascer. O desejo é semelhante, ele está dentro do nosso coração. É por isso que eu falei que a nossa carne a gente tem que controlar. O inimigo e o mundo, a gente se defende e combate, né? Ele dá uma definição mais ou menos razoável da vontade de fazer a vontade da carne. Quando o juiz não liderava mais, ele ia lá fazer as suas próprias leis, fazer as suas próprias vontades, aí vinha lá o castigo do Senhor dele, aí depois montava um juiz, colocava o povo em ordem, o juiz morria, ia lá e fazia as mesmas coisas, né? Fazendo suas próprias vontades, para desenvolver isso. Mas, assim, é a história de juízes, né? Mais ou menos baseado quando mais ou menos dá uma ideia para como que viver. Como falou, eu lembrei que tem um versículo lá em Coríntios, né? Fala desse, para a gente ter uma visão, né? Fala desse versículo. Naquele dia não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí no último versículo, quando ele inclui capítulo 21, versículo 25, né? Eu lembro desse versículo que eu tinha visto há um tempo atrás. Então, é dessa forma, quando a carne dele, o nosso falou, bem pontuado, né? Não tem eles não se inspiram em uma liderança, né? Cada um vai para o seu lado. O povo de Deus, quando Deus não tinha um juiz, né? Aí eles faziam o que queriam. Cada um
um faz o filho, cada um vai para a sua casa, cada um vai para a sua filha. Mas não tem aquela pessoa de Deus, como tinha Moisés, como tinha Josué, né? Como liderava o povo ali, que davam as leis, né? Que davam as leis que Deus dava. O povo fica, irmão, dessa forma, né? Cada um seu próprio, buscando o seu próprio prazer, a sua própria satisfazer, a sua própria carne. Deixa aí, irmão, mas assim, ó, a partir de hoje, no mundo aí, né? A partir de hoje não tem mais polícia, cada um faz o que quer, né? A partir de hoje não tem mais político, não tem mais prefeito na cidade, não tem vereador, não tem polícia, o povo faz o que quer, para tu ver o que vai acontecer no mundo, né? Então, é preciso ter lei para que uma sociedade ela venha, né, sobreviver. É preciso ter lei. Uma coisa é a igreja. Para que a igreja abençoe a igreja verdadeira, é preciso obedecer a lei. Né? Mas isso aí, irmão, no mundo é diferente. O homem faz a sua lei, né? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus é quem coloca cada um lá, né? Deus é quem permite que cada um tenha um carro, né? Quando Pilatos chega diante de Jesus, diz assim: vocês sabem que eu tenho poder para libertar, né? Para poder dar, Jesus diz assim: nem o poder que é dado, eles são controlados. Então, se Deus quiser tirar presidente, tirar vereador, presidente, Deus tira só quem Ele quer. Ele está no concurso de Deus. Mas na igreja, então, as leis, né, elas têm que vir na Bíblia. Né? Pode também haver uma lei que o homem venha criar sem ter uma parte disso. É por isso que nós temos aquele livro. A Assembleia de Deus não foi é aquele livro lá que eu estava aqui em dia pegaram aqui de fé. Ali são as leis que nós acreditamos, né? Aí vários pessoal, a gente tem aquelas leis ali, a consagração. Aí você imagina, pode tocar, chegar aqui, a igreja está toda explicada, né? Uma música totalmente diferente, né? O pastor não está dentro com a palavra, tem uma liturgia forte, aí está fora da lei, está fora da sua vontade, né? Então, para isso que serve a lei, para que as coisas não fujam do controle, porque Deus preza por uma vida controlada, operada, por isso que nós vamos ver ali o Espírito, temperança, mansidão, né? Uma vida de controle de tudo que venha querer crescer dentro de nós temos, através da palavra de Deus, como controlar a fim de dar o que é impossível não cause efeito, né? Porque ninguém vai controlar tudo isso. Uma hora a vez vai, uma hora acontece uma parte. Se a gente conseguir controlar aquela vida humana, seremos perfeitos. Uma hora ela vai se sair, mas nem assim não fica para nós se esquecer. A caminhada é essa, tentar a todo momento controlar isso aí, a todo momento buscando forma de não deixar, né, a vontade da natureza humana sobre isso aí. Segundo livro da carne, no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego, sax, isto é, carne, é uma referência direta à autoridade da natureza
parte de Deus, degradada, né? Sem a presença do Espírito Santo. Em sua carta, o apóstolo Paulo evidencia o que a natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas 5:19 ao 21, né? Colossenses 3, 5 e 9, porque Gálatas 19, Gálatas 5, 19 e 21, 19 a 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, espionagem, porfia, manipulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes eu disse, e os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Então, já está assim tudo, né? Um monte de coisa, irmão, que gera, né, uma vida controlada por essa natureza pecaminosa, né? Um monte de coisas ruins que traz para a vida do ser humano, né? Então, a carne opõe-se a Deus e ao seu propósito, pois ela desmoda caminhar de modo independente do Altíssimo. Seus desejos e vontades estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como fosse o próprio Deus. Então, ali não tenha ninguém, né, se espelhar, não tem ninguém se inspirar. Eu faço o que quero. Tem a expressão que o povo fala aí, eu estou dono do meu nariz, né? O mundo fala muito disso aí. Ou seja, o crente ele tem liberdade, né, para fazer o que quer, mas ele não tem liberdade para escolher a consequência. Então, quem pratica essas coisas, na verdade, é um reino de Deus. É Deus, né? Mas só que para entrar o reino de Deus tem que desfazer isso aí, tem que deixar para trás, não pode viver essa prática, né? O ser humano viver como se fosse o seu próprio Deus. Uma vez, eu me lembrei agora, eu estava olhando na praça, na Pernambuco, aí tinha um homem que estava para uma praia. E chegava muita gente para a praia assim, e na praça ficavam os homens, né, de turismo, trazer o pessoal, os caras aí, ficar esperando a tarde, o pessoal aqui. Então eu fui lá, eu fui lá, eu comecei a falar, não estava nem falando com o poder de moto, estava do lado assim, com os jovens que estavam na praia, eu estava escutando. Aí o homem saiu lá do outro. O que você está falando aí? Você fala com uma página. Mas isso aí tudo que você está falando é mentira. Essa Bíblia sua aí foi escrita pelo homem. Aí pelo homem que está inspirado por Deus. Aí fala, se eu quiser eu faço uma Bíblia dessa. Para não ter o homem aí botou a sua própria vontade, né?
tudo que ele escrever, quem foi esse Paulo? Paulo falou que a salvação é pela fé, né? Porque ele diz aqui, mas a salvação tem que crer que Nossa Senhora, falou o nome disso, não que interfere por nós, tá bom, fica a sua religião, fica a sua religião, eu estou evangelizando aqui não é para obrigar ninguém, aí todo mundo lá pegou isso ali. Não vim para debater, eu vim para falar sobre o Evangelho de Cristo. Se o senhor quiser treinar, quiser debater, vai ser outra pessoa. Espera aí, eu vou pegar um negócio aqui para você. Aí todo mundo, eu vou embora, porque eu estou em casa, está me puxando. Eu fui embora, não sei, porque ele voltou. Eu vou pegar uma coisa para debater. Mas tem que cuidar. Eu vivo sobre a minha própria vontade, então, assim que eu vi esse ser humano, a viver como se fosse o seu próprio. Eu faço o que quero, eu fico todo, eu boto uma palma por direção que eu quiser. E esse Deus que eu quero, aí eu falei assim, ele não vai impedir porque o Senhor é livre, né? Vai escolher Deus. Alguém escolhe. Ele não é Só que os judeus eles não reconhecem esses livros apócrifos no Velho Testamento. Aí eu faço a pergunta, por que eles não colocaram no Novo Testamento? Porque eles têm a palavra que está escrita em Apocalipse. Quem colocar, quem acrescentar algum versículo, alguma coisa a mais do que isso, ou seja, se o Velho Testamento, os judeus não aceitam esses livros apócrifos no Velho Testamento, esses livros aqui estavam no Novo Testamento. E por que a igreja grego romano não colocou esses livros apócrifos dentro do Novo Testamento? Por esse temor. Então, existe, na Bíblia Católica, como falou, os livros apócrifos, que é apócrifo, livros que não são inspirados, não foram inspirados por Deus. Tem uma Bíblia, e ela estava estudando, havia um livro aqui, Toma. Tem acontecimento como se fosse acontecendo numa época que não tem espaço para acontecer. Por isso que eles formar o canon, os livros da Bíblia. Então, eles são inspirados. Ele observaram tudo isso, todas essas falhas, e é um critério, para que o livro fosse aprovado. E o livro que não passaram, como o nosso irmão falou, eles se tornaram apróprios, mas teve um momento em que eles viram que a igreja estava passando pela reforma. Eu estava lendo a história e eles colocaram alguns livros, para que eles viessem justificar que se os novos faziam doutrina do membro do purgatório, não tinha no livro inspirado para o purgatório, mas o livro apócrifo já tem uns que falam, muitas doutrinas que não tinha, eles viram que estavam perdendo os seguidores, cristãos ainda estavam deixando dentro de Lutero e os demais reformadores estavam ganhando espaço, e eles, para não deixar aquilo, porque os católicos estavam falando que o Lutero está trazendo aí realmente é verdade, estavam saindo de Lutero, e eles pegaram esse livro, que atestam as suas vontades, como o testemunho do Jeová fez, o Jeová traduziu o livro para até parte a sua própria vontade, que eles fizeram. Mas nós sabemos, irmãos, que os livros inspirados por Deus, eles passaram por um critério e foram aprovados.
não foram aprovados, são considerados mortos, não são inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou pular aqui um pouquinho para o terceiro ponto, né? Agora estamos chegando ao fim. O terceiro ponto vai falar do terceiro inimigo do cristão. Acho que já ficou claro, né, que o nosso segundo inimigo nós temos que controlar, que é a nossa carne. O terceiro inimigo do cristão é o mundo, né? Perspectiva bíblica para a palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A primeira, terra, está em Salmo 24, versículo 1, né? O conjunto das nações conhecidas, né? É o segundo, a segunda definição. Também a raça humana, né? O universo, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. A primeira, o planeta Terra, em que habitamos. Segunda, as pessoas que vivem da maneira independente de Deus. Passagem de 1 João 2, versículo 15, quando diz: para não amar o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelo vício mais infame e cujas ações não condiz com a vontade de Deus. Na Epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba na vida. Então, o mundo que a lição está trazendo aqui, irmão, é esse mundo que esqueceu, né, de Deus e que está dominado pelo inimigo, né? Juntando tudo aí, vai dar o que? Essas ideologias, né, que tentam nos afastar do caminho certo, né? Teologia liberal, né? E negam a pessoa bendita de Jesus Cristo, negam a Deus e negam até mesmo a Satanás, né? Dizem que Satanás não é, como nós já vimos no começo, diz que não é uma pessoa espiritual maléfica. Eles falam que é algo vindo da mitologia, né? Segundo subtópico, 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vício infame que todo cristão encontrará diante de sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado corrompida, decaída, todos os atos do corpo para fins maléficos e imoral. Então, não. Tudo, né, o conceito da carne é tudo que o homem pratica, né, de mal, de imoralidade na sua vida. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecida pela mídia, música, filmes, literatura, arte, para ceder aos desejos carnais. Então, aqui, irmão, está concupiscência dos olhos, né? É o que se mostra, né?
salmista diz assim: não porei abominações diante dos meus olhos, não porei coisas mal diante dos meus olhos. Então, irmão, se você tem assim, né, televisão, computador, celular, Netflix, você está correndo um risco, né, se não vigiar, de cair aqui nessa concupiscência dos olhos, porque por essas áreas também, não só nessa tecnologia, né, mas em outros lugares também. E é por isso aí que entra os desejos, né? Tudo que você vê, você deseja. Aquilo que você não vê, irmão, não tem como você desejar. Né? Tudo que o homem vê, o homem pode querer desejar. Então a concupiscência dos olhos envolve tudo isso. Apesar que hoje está difícil. Tem cristão que o prazer, às vezes tem prazer até em assistir um filme de terror. Né? Estava conversando uma vez com uma pessoa que é um prejuízo que de repente ele diz assim: vou pegar o filme, passa o dia, terror. Complicado, né? Então, os olhos se alegram através de não é coisa para cristão. Você não está sabendo como você eu vou começar para o rei das pernas. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Chama. Ele gosta de beijo. Ele gosta de beijo. Ele gosta de beijo. Deixa ela brincar com o neném, deixa ela brincar com o neném. Ó, vem cá. Não, deixa ela. Pega o travesseiro lá, pega ela. Dá ela pra tu. Pega ela. Os olhos do cristão para ter aí tem gente que fala: não tem nada a ver, a pessoa vai lá divertir com aquilo ali, ter diversão, realmente, coisa feia, terror, mas terror. E se alguém pensa assim, tem que mudar, né? Se não mudar, não vai se enquadrar, né, na doutrina que ele está falando aqui. Infelizmente é assim, tem que mudar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver o quê, irmão? Na verdade tem que ser falado. Né? Vocês que têm o desejo, ver o apelo midiático, né? Vai lá, toda hora ali na televisão, na internet, mostrando, irmão. Tomar cuidado com isso. Tem que ver o que realmente Jesus quer para a nossa vida. Né? A terceira definição, a soberba da vida. Este nível de vício expressa a autogratificação do homem, né? Do pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador, em oposição deliberada. Né? Aí começa aqui, irmão. Nós começamos em conceito da carne. Né? A carne, como eu falei, ela é a fábrica do desejo. Né? Mas que para ela fabricar, irmão, o desejo, né? Ela tem que ter uma coordenação mental, né? A mente tem que passar aquela imagem através dos olhos, né? Entrando nos olhos, mas também processa tudo e o coração nasce aquele desejo.
O coração gera aquele desejo, né? Mas aquele desejo foi gerado, mas não pode nascer. Pode deixar que aquele desejo venha nascer. Não é que ele nasce, vamos à prática. Aí, quando ele fala do tema da vida, é o homem já entregue na prática de todo mal. O homem já foi entregue, né? Já está envolvido com tudo ali que praticou, bebedice, maria. Começa, irmão, porque tudo começa pelos olhos, né? Vai para a mente, né? Processa assim, e até gera. Até gerar, irmão, aí ainda está uma possibilidade de você controlar. Mas depois que nasce, depois que o menino nasce, aí vai ter que assumir ele. Depois que nasce, não pode deixar. Aí tem que sofrer as consequências. Tem que trabalhar para enfrentar. A mesma coisa é o pecado, depois que está ali, cara. Aí tem que pagar pelas consequências. Não estou fazendo aqui, irmão, uma analogia, uma apologia ao amor, não. Mas o pecado gerado tem que ser abortado. Né? Gerou no coração, ele tem que ser abortado antes de ele nasce. Qual o remédio para abortar? Isso aqui não é apologia ao amor, é só uma analogia. Né? Porque o remédio é falar sobre Deus, em oração. Eu caindo, mas eu acho importante trazer esse tipo. Trabalhei com mocidade lá no Pernambuco. Um jovem que aceitou Jesus, ele era gay, homossexual. Quando eu saía para evangelizar, toda vez ele ia comigo. Ele conversava muito comigo. E ele dizia assim, irmão, eu não consigo ficar firme, porque Deus sabe dar onde eu vim. Eu dizia, sei. Ele falava assim, por que você não tem vergonha de andar comigo? Eu, não, é morte, qualquer pessoa, eu não praticando os casos praticam. Ele disse assim, por isso que eu gosto de andar comigo, eu saía por ele, para valorizar. Ele dizia, mas eu sinto muito forte aí o desejo de voltar mais prático. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou na igreja, mas a gente está com vontade de sair, né, ir lá e fazer tudo que eu fazia no mundo. Eu disse para ele assim, irmão, eu sei que sempre vai brotar, sempre vai ser gerado esse desejo, mas não deixe nascer de maneira nenhuma. Não deixe que esse desejo venha nascer, porque depois que nascer, irmão, vai ficar difícil. Aí você vai ter que assumir. Imagina, a pessoa saiu do sexualismo e está vivendo uma vida agora na igreja. Aí de repente, irmão, volta para aquela prática. Se ele voltar para a igreja de novo, será que a igreja vai ser a mesma coisa da primeira vez que ele veio? Vai ser mais difícil. Ele vai ter que passar por uma disciplina até ele provar novamente a igreja que saiu dali. É complicado. Então, a soberba da vida, irmão, é a deliberação do pecado em todas as áreas. O último subtópico, vou ler aqui, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho, né? Lembrando que nós estamos uma caminhada que leva ao céu por meio de quê? Que leva ao céu por meio de ideologia anticristã, estilo de vida que não glorifica a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essa divertida,
é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, né? Efésios 5:18. E é preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, né? Mateus 7:21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de vós. Tiago 5, versículo 7. Está escrito lá, né? Resistir, sujeitar-vos a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo. Nos adverte a respeito do plano do inimigo. E o inimigo quem nos tragar, né? Ele está como um leão procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O objetivo de destruir as obras realizadas por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo ao céu. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus avisos, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus, né? Esse versículo, irmão, Efésios 5:18, para terminar, eu quero deixar para os irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Preciso, irmão, encher-vos do Espírito Santo. Aleluia. Porque sem o Espírito Santo, irmão, você não vence a carne, você não vence o mundo e você não vence o diabo. Né? Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Amém, irmão? Vamos ouvir os adolescentes.